Olá pessoal, como estão? Na aula de hoje eu separei um tema que é uma aplicação do circuito elétrico, é a aplicação de uma IDO num circuito elétrico. Tá? Então nós vamos ver um exemplo e existem mais, mas isso vocês vão ver na disciplina específica, né, do curso, na disciplina técnica para isso. Mas vamos ver uma comparação entre o que nós vínhamos fazendo e um exercício, como que você manipula ele para resolver um problema prático, né, o teórico do curso de vocês, tá bom? Então agora nós vamos ter uma noção de uma aplicação de EDO. De acordo com o vídeo exatamente anterior, nós vamos ver aqui que vamos ter algo bastante parecido. Bem, pessoal, é uma noção, tá? Porque eu também não sou professor da área técnica, tá? Então, pelo que eu estudei, um circuito RL é dado com esse formato, né? Esse diagrama, e pela lei de Kirchhoff, né? Ou de Kirch, nós temos que L vezes DI dt, né? Aqui é tempo, né? E a corrente elétrica aí, mais R vezes I igual a E dt, tá? No entanto, para nós resolvermos, nós vamos reescrever, então, essa lei da seguinte forma, porque ela não é linear, tá? Teria que ter aqui a derivada só ela, e ela está junto com esse L aqui. Então, o que nós faremos? Vamos dividir todos os elementos por L. Então, mais RI igual a E dt, tá? Dividindo todos os elementos por L, ó, tem 3 elementos, né? Dividido os 3 por L, o que acontece? L por L vai dar 1. Então, eu vou ter DI dt. Aqui, eu vou ficar com R sobre L. DI, né? E aqui, E sobre L dt. Então, eu posso reescrever aqui, ó. Eu tenho uma derivada em função do tempo, minha variável independente é essa aqui. Então, eu teria aqui, ó, I', né? Porque é uma derivada em relação a I. E aqui nós temos R sobre L, DI, e aqui uma outra função, tá? Podemos tentar ver se nós conseguimos separar o I do tempo, né? Mas não seria possível, tá? Porque aqui embaixo eu tenho um dt, né? Ó, tá? Então esse aqui vai se misturar com os outros e não tem como resolver por separado. Então ela vai ser linear de primeira ordem. Bom, nós estudamos, né? Como que nós estudamos um tipo de função na matemática aplicada? A função era assim, ó, y' mais f de x igual a g de x, certo? Então, vejam essa função aqui, ó. Ela não está trabalhando com y e x, né? Ela está trabalhando com i e tempo, né? E aqui, ó, aqui faltou um elemento aqui, f de x vezes y, tá? O y que seria o i na outra função ali, tá? Então, nós temos esse formato aqui que nós vínhamos estudando, né? Exatamente no vídeo anterior. E agora, né, nós temos um problema assim, que é resultado, né, desse circuito ali, né? Então, como que nós resolvemos? Vamos fazer um exemplo, então. Então, pessoal, uma bateria de 5 volts, então vamos colocar 5 volts, né, é conectada a um circuito, né, RL, no qual a indutância é de 1,5, né? Então, nosso L vai valer 1,5, né, de Henry, e a resistência 4 ohms. Então, nosso R é igual a 4 ohms, né? Determine a corrente I sabendo que a corrente inicial é zero. Então, pessoal, a corrente inicial no tempo zero é zero. Isso aqui é um PVI, né? Ele deu aqui, ó, que no tempo zero a corrente é zero também, tá? Para nós encontrarmos o C no caso dessa equação. Então, utilizando a forma descrita, né, da corrente elétrica conforme Kirchhoff, né, nós vamos ter L dI dt mais R I igual a E em relação ao tempo. Né? Substituindo os valores do enunciado aqui, o nosso L
é 1 meio, né, di dt, mais o r, que é 4i, que é igual a 5, né, no caso dos volts. Tá? Então, vamos dividir tudo agora, tá, por 1 meio, como foi feito anteriormente. Tá? Dividimos meio. E 1 meio por 1 meio vai dar 1. Então, né, vai dar di dt. Aqui, resolvendo 4i sobre 1 meio, vai fazer 4 vezes 2 sobre 1i, né? Divisão com fração, conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Do outro lado, a mesma coisa, 5 vezes 2 sobre 1. Tá? Logo, aqui nós podemos escrever, né? Podemos escrever i' mais 4 vezes 2, 8i, que é igual a 5 vezes 2, 10. Tá? E essa expressão nós resolvemos exatamente no vídeo anterior, só que nós trabalhamos com y aqui nesse lugar, né? Y e dx. Né? E como que nós conseguimos resolver isso, né? Qual o método, qual é a técnica? Então nós precisamos encontrar o fator de integração, né, para essa função. Então qual é o fator de integração para ela? Bem, eu tenho um formulário. Olha, para uma EDO de primeira ordem, né, que é do tipo ó, y' f de x vezes y igual a uma outra função, o fator de integração é mi igual a e elevado a f de x. Agora, quem é esse f de x aqui? É o elemento que está com a minha variável aqui que não foi derivada, né? Então, no nosso caso, seria o 8, né? Seria o nosso f de x. Então, vamos só colocar aqui f de x igual a 8. E aí, nós utilizamos aquela fórmula, né? Mi igual a e elevado a f de x, né? Que no nosso caso é mi elevado a e na integral de 8 dt, tá? Nós não trabalhamos com x, aqui é o tempo, né? Então, mi vai ser igual a e elevado. 8, pessoal, é constante. Então, e dt, a integral é t. Então, esse é o nosso fator de integração. Encontramos esse fator de integração. Agora, multiplicando o nosso fator de integração dos dois lados dessa função, nós vamos ter, então, e na 8t vezes i', né? Mais e na 8t vezes 8i, igual a 10 vezes e na 8t. Né? Vejam então que eu peguei a função que eu tinha encontrado antes, peguei o 8 como a minha f de x, né? Apliquei na fórmula do fator de integração, né? E aí eu multiplico dos dois lados o fator de integração. Tá? Agora, pessoal, é preciso ver que isso aqui, né, esse elemento aqui, foi aplicado uma propriedade da derivada do produto. Tá? A derivada do produto de duas funções, a f e g, ó, é a f vezes a g', né, mais a f' vezes a g. Isso nós já aplicamos no passado. Então, se vocês olharem aqui em cima, nós temos, ó, a f vezes a g', né, mais a f' aqui, ó, porque o 8 aqui, ó, foi feita a decomposição, ele desceu, né, vezes a g. Então, nós podemos reescrever essa parte de cima como d, né, dt, no caso, que nós estamos trabalhando, como? Quem seria a nossa f? E elevado a 8t. E quem seria a nossa g? Né? É
o i. Então vejam que aqui nós temos o produto e nós voltamos para o início. Igual a 10 vezes z na 8t. Agora, nós podemos integrar dos dois lados, né? E aí podemos cortar a derivada com a integral aqui, né? Nós estamos integrando em relação a dt. Eu fico com e elevado a 8t vezes i igual, aqui o 10 é uma constante, né? O e na 8t, eu vou fazer separado aqui a continha, né? Eu vou chamar de e na u dt, tá? Fazendo separado essa conta aqui, ó, u é 8t. Então, du dt é igual, a 8, tá? Derivei o 8t em relação a t. Agora, o dt passa para o outro lado, então fica com du igual a 8 dt, né? E o 8 passa dividindo, então eu fico com du sobre 8, igual a dt. Isso eu substituo naquela função. Então, fico com 8e elevado a 8t vezes i igual a 10 vezes a integral de e na u eu mantenho ainda e o dt eu substituo por du sobre 8. Né? Então, nós vamos ter e na 8t vezes i igual, o 8 é uma constante, pode sair, então fica 10 sobre 8. E a integral de e na u du, a integral de e elevado a uma única letra, é o próprio e na u, né? Mais uma constante. Né? Então, agora, reescrevendo aqui, e elevado a 8t vezes i igual 10 por 8, dá para simplificar por 2, fica 5 quartos, né? E na u é e elevado a 8t, né? Porque u vale 8t, mais c. Agora, esse elemento que está multiplicando i passa para o outro lado dividindo. Então, tenho 5 quartos de na 8t sobre e elevado a 8t. E a constante também sobre e elevado na 8t. Certo? Agora, esse e na 8t com e na 8t é possível simplificar. Então, nós ficamos com i igual a 5 quartos, tá? Aqui nós cortamos, mais c sobre e na 8t. Lembrando que ele fala que a corrente no valor inicial, ela é zero, né? Então, no tempo zero, tá? Então, quando o tempo é igual a zero, a corrente também é zero. Então, substituindo nessa equação, nós vamos encontrar, então, ó, 0 igual a 5 sobre 4, mais c sobre e elevado a 8 vezes 0, que o tempo é zero. Né? Então, 0 vai ser igual a 5 sobre 4 mais c sobre e elevado a 0, 8 vezes 0. Elevado a 0 é 1, né? Então, aqui vai ficar somente o c. Então, nós vamos ter 0 igual a 5 quartos mais c sobre 1. Ou seja, menos 5 quartos vai ser igual ao c. Tá? Então, a nossa função inicial, né, nós vamos ter i igual a 5 quartos mais, quanto vale o nosso c? Menos então, a nossa função inicial é i igual a 5 quartos, né? Menos o c, né? Porque ele deu negativo, 5 quartos vezes e na 8t. Resposta pro item A.
Determine a corrente I sabendo que a corrente inicial é zero. Então, essa é a resposta do item A. No item B, ele quer saber o que acontece quando o tempo tende ao infinito. Tá? Então, quando o tempo tende ao infinito, vamos ver. Então, vamos copiar aqui, né? A nossa função I igual a 5 quartos menos 5 quartos vezes, né, E elevado a 8t. Reescrevendo, aqui nós podemos colocar I em função do tempo, né? Quando o tempo tende ao infinito, né? Vamos pensar no seguinte, ó, nessa função aqui, ó, né? Toda ela aqui, ó, ela vai para zero, certo? Por quê? Eu vou ficar com 5 divididos por E na 8 vezes o infinito, quer dizer, E no infinito vai dar infinito. 5 divididos por um número muito grande, né, vai dar zero, certo? Então, pelo conhecimento de limites que nós tínhamos, esse aqui vai dar zero. Logo, quando I tende ao infinito, né, quer dizer, quando I tende ao infinito, não, quando o tempo tende ao infinito, nós temos que I vai ser igual a 5 quartos. Essa vai ser a nossa corrente. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Se ficou, vocês podem rever esse vídeo, né? Podem também entrar em contato comigo, né? E busquem também rever os outros materiais, as outras listas, né? O que já foi resolvido também. Tá? Eu espero que vocês tenham adquirido um bom conhecimento nessa área do cálculo. Tá bem? Vou deixar também um link no material complementar de um curso completo sobre sobre o cálculo 3, tá? Porque no nosso curso é chamado Matemática Aplicada, mas também pode ser chamado de cálculo 3. E também, esse curso é da Unicamp, tá? E também vou deixar um link de outras questões, que eu acredito que sejam de um youtuber, que ele resolve de uma maneira mais direta, sem muitas definições, tá bem? Então são duas opções, uma resolução mais direta e outra com toda a teoria, um curso mais longo para quem quiser aprofundar.